Bom dia, meninas. Como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Mais um dia aí, né, desse devocional, como a Lulu disse, tempinho muito bom. E eu falo assim, o Senhor se alegra, né, quando a gente consegue levantar da cama, querendo continuar, né? E estamos aqui para mais um aprendizado. Vamos iniciar com a oração, né? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa e gloriosa presença, ó Pai, eu te apresento, Pai, cada mulher que está aqui presente nessa chamada, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, vai de encontrar elas, Pai, que tire todo cansaço, todo sono, toda distração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja na direção desse devocional, que o Senhor me use, Senhor, como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, que não seja eu, mas o Senhor, meu Pai, a ministrar essa palavra ao coração delas, ao meu coração, e que essa ministração, Senhor, venha gerar bons frutos, venha transformar nossas vidas, venha transformar nossa forma de pensar, de agir, porque é para isso esse devocional, para transformação, para mudança, para direcionamento do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esteja no comando desse devocional no dia de hoje, abençoe cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, já recuperaram de ontem, da palavra de ontem, porque, nossa, eu fiquei impactada. Não teve como não conter as lágrimas, né? Eu falei, que semana bem, vai ser uma bênção, como sempre. E hoje a gente vai falar sobre aparando as motivações. E quando a gente fala de aparar, a gente sabe que o Senhor ele tem a forma certa, né, de nos poldar. E a leitura está em Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Quem quiser acompanhar. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta, se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Então, só o Senhor, né? Só Ele tem o poder para sondar o nosso coração. Só Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Só Ele sabe as nossas intenções, as nossas dores, a nossa alegria, que às vezes nem nós sabemos o que estamos sentindo, o que estamos passando. E aqui o salmista pede ele para sondar o coração. E eu uso muito essa oração. Eu uso muito essa citação da Bíblia nas minhas orações. Eu falo, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, se há algo em mim que não te agrada, que o Senhor possa transformar. Essas têm que ser nossas orações, porque só Ele sabe. Ele sabe melhor do que nós, porque nosso coração nos engana, né? Ele é enganoso. Muitas vezes a gente tem sentimentos, tem emoções que vai nos atrapalhar a chegar até o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre aparando as emoções. Quando a gente fala parar, né, ali a gente sabe que vai ser arrancado algo, vai ser tirado, mas que são coisas que vai prejudicar o nosso caminhar com o Senhor, que vai prejudicar as nossas emoções, vai prejudicar o nosso andar, nosso caminhar ali com Cristo, né? E aqui a autora, ela começa falando sobre a disciplina, né? Que o Senhor, ele corrige quem ele ama. E a gente vem falando isso sempre nos devocionais, não é agora do devocional, né? Esse que a gente está estudando, mas desde o início a gente fala sobre disciplina, sobre obediência, sobre renúncia. E mais uma vez o Senhor está nos trazendo a isso, a entender que quando ele corrige por amor. E a disciplina, ela não é um castigo, uma violência. Creio eu que a forma de correção, às vezes, principalmente das pessoas mais antigas, eram mais severas. Achava que para corrigir tinha que vir com violência, com... Lógico que a gente tem que corrigir os nossos filhos, né? A gente sabe que a gente é mãe, a gente às vezes precisa dar uma varadinha, precisa dessa correção, mas
a disciplina, a correção, ela não é através de violência, de sofrimento. Ele não é o castigo, o Senhor não é assim, né? Eu lembro minha mãe contar da minha avó, hoje ela briga com a gente e dá uma palmada, né? Mas era mais severas as correções. E às vezes, né, quem passou por isso, imagina que o Senhor é assim, né? Ah, eu não, o Senhor vai me castigar, eu tô passando por isso porque é um castigo do Senhor e não é. Ele nos ama, ele nos corrige com amor. E a disciplina, ela é um fruto, né? Que ela vem acompanhada do amor, então é um fruto, né, de quem está ali nos corrigindo. Nós sabemos, nós mães, pais, sabemos que quando a gente corrige nosso filho é porque a gente ama, a gente não quer ver eles se machucando, se decepcionando, causando dor em alguém. Então a gente corrige, e assim é o Senhor com a gente. E ele não faz aquela correção superficial. Ele vem logo nas nossas raízes, né? Tanto nas mais profundas como nas superficiais. Então ele é o único, né, que consegue sondar. Ele é o único, às vezes a gente pode até estar mostrando uma raiz saudável, superficial, né? Mas por dentro só ele nos conhece. Até então, por isso que a gente já iniciou com esses salmos aqui, né? E somente ele pode, né, tocar as nossas raízes, só ele conhece as nossas intenções, só ele conhece as nossas motivações. E quando a gente precisa passar por poda, que ele vai vir podar. E o Senhor só poda aquele que está dando fruto, para ele dar mais frutos ainda, né? Ele vai começar já. A poda não é só simplesmente para aquele que não produz, é aquele que está produzindo frutos. Mas às vezes esse fruto não essa árvore não está boa o suficiente, os frutos ainda não tá o suficiente, não tá como o Senhor deseja, então vai ser preciso passar pela poda. E ontem a Cleo falando, né, sobre o processo, às vezes é dolorido para a gente ver essa beleza. E a poda também não é diferente, ela é dolorida. Às vezes renunciar nos causa, né, um confronto, a gente vai ser confrontada, a gente vai ser, né, assim, a gente vai ter que abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade do Senhor. E às vezes isso nos dói, né? Mas é necessário. É assim como a gente vai corrigir nossos filhos também, o Senhor também. Ele também ele quer nos disciplinar, ele quer que a gente faça, mas faça com excelência, faça o correto, né? Para a gente não se perder, né? Para a gente, o que adianta, né? A palavra do Senhor fala, ganhar o mundo e perder sua alma. Então, o Senhor, ele tem esse cuidado, ele não deixa a gente de qualquer maneira, ele sempre que preciso for, ele vai nos podar. E às vezes nesse período da poda, a gente vai ter que se recuar para um lugar de cura, de restauração, esperar o tempo do Senhor. Eu falo que a espera, o silêncio é o pior, né? A gente não consegue entender quando Deus está em silêncio. A gente acha que Ele nos esqueceu, que Ele nos abandonou, e não. E às vezes a gente precisa do silêncio. A gente precisa retroceder, a gente precisa ir para esse lugarzinho de descanso, de cura, para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. E eu notei que a poda da motivação, ela acontece no nosso secreto. Por isso que a gente precisa ir para esse lugar. A gente precisa estar em um lugar para que o Senhor venha trabalhar. Porque no meio da movimentação, no meio ali daquele excesso, a gente não vai conseguir ouvir a voz dele, né? Então, ele examina as nossas raízes, afunda e transforma a nossa mente e o nosso coração. E hoje a minha pergunta, né, para nós, né, o que tem nos motivado? Qual tem sido a nossa motivação? A gente tem que analisar nossas motivações pelo fato da gente começar a entender, será que a gente está sendo motivada fazendo a nossa vontade ou a vontade do Senhor, né? O que tem motivado você no chamado que Deus te confiou, né? Às vezes a gente está fazendo tudo no automático, a gente nem analisa o que a gente está fazendo, a gente não consegue parar, respirar e entender o que a gente está vivendo. Então a gente vai ter
a gente precisa dar uma parada, a gente precisa fazer as coisas com mais calma, para que a gente venha entender o que a gente deseja, o que o Senhor deseja, né? A gente tem falado isso sempre, em todas as semanas, na correria, as rotinas mudam, então, assim, a gente vai ter que começar a meditar. Eu falo que tem que tirar um tempinho para a gente, um tempinho para o Senhor, é necessário esse tempo, né? O devocional não é só a semana do devocional, a gente tem que criar uma rotina para isso, todos os dias. Desde o ano passado, eu criei essa rotina. Não é só a semana do devocional que eu pego a minha Bíblia, leio algo que vai me trazer mais para perto do Senhor, conhecer o Senhor melhor. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe o que vai agradar o coração dele. A gente fica sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, né? E as nossas motivações têm sido para a nossa glória, para a nossa visibilidade, ou para a glória de Deus, ou para a glória daquele que nos chamou. E eu anotei, né, que a poda, ela não é um castigo, ela é um cuidado, e Deus poda quem já está frutificando, né? Eu falei sobre isso. E se Deus está parando algo em nós, é porque ele vê fruto. Ele vê fruto. Às vezes nem nós estamos vendo os nossos frutos. A gente está fazendo as coisas e não está. Eu não estou dando fruto, mas o Senhor, ele vê. Ele vê além. Ele não vê, às vezes, agora está vendo nosso crescimento, ele está vendo o nosso futuro, né? Então, ele vem podar porque ele está vendo frutos. E há dois tipos de motivações. A motivação contaminada, que ela faz a gente. Essa motivação ela vem para a gente ser reconhecida, servir esperando o retorno, as comparações e a pressa no processo, né? Como a Cléo disse ontem, às vezes a gente quer apressar o processo, a gente não quer passar pelo processo, a gente quer pular esse processo. Mas o processo, ele é necessário. É dolorido, mas vai nos fazer crescer. Quando a gente fala não para os nossos filhos, a gente vê decepção no olhinho deles, às vezes chora, às vezes dá birra, mas é necessária a mesma forma é o Senhor com a gente. Ele sabe o que nos motiva, ele conhece o nosso coração. Muitas vezes as pessoas estão produzindo, estão fazendo, mas quais estão sendo essas motivações? É para o crescimento próprio, é para a visibilidade. E se ninguém, hoje a pergunta é: se ninguém visse o que você faz, você continuaria fazendo? Porque muitos são motivados por isso, né? Pela visibilidade. Eu faço muito, eu prego, eu louvo, eu vou fazer visita, eu cuido das crianças, faz por visibilidade. Aí quando não é reconhecido, porque está fazendo para ser reconhecido, aí se decepciona, aí muda de igreja, aí sai falando mal da igreja, ou sai falando mal do próximo, daquele que ajudou. Semana passada eu ainda falei, gente, faça com amor, faça porque é sua essência, você deseja fazer naquele momento, você deseja servir, o Senhor te escolheu naquele momento para servir, para ajudar, para ser uma ponte na vida de alguém. Não faça esperando, porque às vezes aquela pessoa que a gente ajudou, que a gente fez, no momento que a gente precisar, ela não vai estar preparada para nos ajudar, ela não vai estar aqui do nosso lado, mas Deus sempre envia alguém para nos ajudar, para ser uma ponte também de bênção, para nos acolher, para trazer uma palavra. Então, tudo que nós formos fazer como se fosse para o Senhor. Eu gosto muito desse versículo também, onde fala: tudo que for para a gente fazer, faça como se fosse para Deus. Porque assim por mais que a gente não espere recompensa, o Senhor sempre ele nos recompensa, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente fazer algo extraordinário, mas o Senhor, ele é amor, ele é bondoso. Se nós, né, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Senhor. Ainda mais quando a gente tem essa obediência, tem essa disciplina, agrada o coração do Senhor, né? E a segunda motivação é a motivação alinhada, né? Ela é fazer por amor, é o que eu estou falando agora. Servir em secreto,
obedecer mesmo sem aplausos, né? Isso tem que ser a nossa motivação, né? Você olhar para o outro, ver naquele momento a necessidade dele de uma palavra, de um abraço, de um serviço nosso, de algo que a gente possa ofertar ali naquele momento, sem sempre pensar que a gente vai ser agradecido, vai receber aplausos, que a gente vai ser homenageado, porque a gente a gente tem que fazer por amor. E a gente vive hoje numa sociedade, num mundo que eles querem visibilidade. A gente vê isso sobre a internet. Se a pessoa posta alguma coisa e alguém, porque hoje tem muitas pessoas para criticar, né? Para ser os juízes da internet, aquilo destrói a vida da pessoa, porque ela está fazendo para visibilidade, para likes, e assim também é fora da internet. A gente está servindo porque a gente quer ser reconhecida pelo homem, ou a gente está servindo porque a gente quer agradar ao Senhor, porque a gente tem empatia pelo próximo, porque a gente ama, a gente quer ver o melhor daquela pessoa. É por isso que o Senhor, ele conhece nosso coração, então ele vai nos podar, ele vai nos corrigir, porque ele não quer nos perder. Quantas pessoas hoje, né, aí que tá nos púlpitos, eu tô falando púlpito, tô falando altar, porque a gente está falando sobre a vida cristã, a nossa vida cristã, né? Quantos estão perdidos? Quantos se perdem por conta da fama, por conta dos elogios, né? O elogio, às vezes, ele nos atrapalha, a palavra do Senhor fala. A gente não tem que ficar elogiando o outro para não criar esse ego. Então, quando o Senhor ele vê que o que a gente está fazendo, nosso serviço, esses elogios está nos afastando dele, está criando algo dentro de nós para nossa honra e não para dele, ele vai nos podar. E é necessária essa poda, porque, como eu disse, o que adianta a gente ganhar muitas almas? O que adianta você ir lá e ajudar uma família, restaurar a vida de alguém, ajudar o filho de alguém e você está perdendo a sua salvação, a salvação da sua casa, né? Quantos eu gosto muito de ouvir, né? Todo mundo sabe aqui que nós gostamos de ouvir as pregações da pastora Viviane, gosto muito da Helena Tanuri, muitas mulheres aí que nos inspiram, né? E ela fala quantas pessoas, ainda mais elas que estão no meio, né, ali dos grandes pregadores, levitas, pessoas que têm a fama, têm o sucesso, são ouvidas, são aplaudidas, mas que está com o lar destruído. A maioria hoje, gente, se a gente for fazer uma pesquisa, se a gente for analisar filhos de pastores, de líderes, de levitas, todos desviados. Por quê? Porque a igreja ela se tornou um peso dentro do lar. E o nosso primeiro ministério é a nossa família. Aqui a gente sempre frisa isso, e a gente não quer dizer que é o primeiro e é o único, não é. Mas muitos deixam de fazer, dar o melhor para a família, para dar o melhor para o próximo, para quem está lá fora, porque quer ser reconhecido, porque quer ser bem falado, bem visto, e vai deixando a sua família, dando o resto, dando o cansaço, dando. Às vezes você chega em casa, você está cansado, e não é só lá na igreja, às vezes é no seu trabalho, você está cansado, você está esgotado, você não tem uma palavra de carinho para o seu filho, não tem um abraço, e sai para lá, nossa, tô cansado, depois a gente conversa, depois eu vejo, depois você fala. E a gente vai se perdendo, porque a gente ainda dá um melhor para os nossos, né? Aquele que não cuida do que é seu, da sua casa, é pior que o incrédulo. Então a gente tem que começar a vigiar e pedir o Senhor para sondar realmente o nosso coração, o que tem nos motivado. Às vezes você pega muito cargo na igreja, porque você, nossa, eu já fui assim, nossa, todos os cargos, tudo que tinha, eu queria estar participando, eu queria estar presente, porque para mim aquilo era uma forma de estar mais próximo do Senhor. E aqui a gente vê, ela fala, ela cita que o Senhor ele vai nos podar, ele vai nos vai sondar o nosso coração e vai falar conosco é no nosso secreto. Não é na multidão, é no nosso secreto.
Então, a gente precisa desse tempo para Deus, a gente precisa desse tempo para nossa família, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, com a nossa família, para a gente servir o outro. A gente não pode servir, dar algo para alguém que a gente não tenha. Como que você vai motivar alguém? Como você vai falar de uma família restaurada, de uma família saudável, se a sua não é? Então, primeiro, a gente tem que observar como está sendo as nossas motivações, as nossas ações. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se é de cá, que eu anotei que o Senhor, falando sobre motivação mesmo. Não sei onde que eu anotei aqui, são todas. Que fala que o Senhor, ele não só ele poda as nossas ações, mas as nossas motivações, o que tem nos motivado. E essa honra tem que ser toda para ele, a glória tem que ser toda dele. Como a Lorena sempre fala, as meninas, que nós temos que apontar para Cristo. Não adianta a gente, porque só ele conhece o nosso interior, só ele sabe o que a gente tem por dentro, né? Quantas pessoas vestem uma capa, põe uma máscara e lá fora é gentil, é amável, dá o melhor para o outro, chega em casa, é outra pessoa, maltrata, grita, só responde com ofensa. Como que a gente vai levar os nossos para a casa do Senhor? Como que a gente vai ganhar a salvação dentro da nossa casa se a nossa motivação tem sido somente a visibilidade lá fora? Né? Então, a gente hoje parar, refletir, a gente analisar o que tem nos motivado. É para a honra do Senhor? É para a glória do Senhor? É para engrandecer o nome dele? As nossas ações, porque nós somos motivadas e a nossa motivação ela vai gerar ações, né? Então, que a gente comece por nós, né? Olhar para dentro do nosso lar, para nossa casa, como está a nossa casa, como está nossa estrutura familiar, como estão as nossas emoções, né? Não estou falando que a gente tem que estar perfeito para servir. Não, a gente nunca vai ser perfeito. O Senhor sempre vai nos aperfeiçoar. Ele sempre vai estar ali nos podando, levando a gente a um processo. Saiu de um processo, vai para outro, porque ele tem várias formas de trabalhar. Ele tem que trabalhar em todas as nossas áreas. Às vezes você foi curado em uma aqui, amanhã você vai passar por outro processo, para outra cura, e assim vai. Por isso que os nossos ministérios mudam, né? Igual eu já falei muito isso. Hoje, às vezes, você está cuidando de uma criança, amanhã do adolescente, amanhã de casais, de mulheres, de família, porque a gente vai amadurecendo, o Senhor, a gente vai passando por processos, vai sendo aprovado ali, o Senhor vai entregando novos dons, novas grandes coisas em nossas mãos. É como os talentos, ele entrega você foi aprovado, ele vai te entregar mais um, e assim por diante. Mas que nossa motivação venha para honrar o nome do Senhor em tudo. Não é que a gente tem que viver espiritual, mas tudo que a gente for fazer tem que ser para honrar o nome do Senhor. E no secreto, às vezes a gente lá fora, nossa, essa mulher de Deus, que mulher que prega bem, que mulher que louva bem, olha como ela trata as crianças, e no seu secreto. E quando ninguém está te vendo, né? Igual aquela pergunta, e se ninguém estiver vendo você agora, você vai continuar fazendo? Se você não for elogiada, você vai continuar fazendo? Quantas vezes que eu servi na igreja, que era festividade, que era ali a gente luto, né? Que fala que festividade a gente se desdobra, a gente ora mais, a gente jejuma mais, a gente entrega mais. E às vezes nem era elogiada, mas eu fazia porque eu amava, eu amo fazer, eu amo servir. E a gente tem que viver isso no nosso dia a dia também, no seu trabalho, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Não porque você. Quantas pessoas, eu não vou fazer porque o fulano ganha mais. Ele ganha mais que eu, ele que faça. Eu não vou fazer porque não é minha área. Mas se você tá ali, você pode servir, você pode fazer, ajudar, faça. Porque o reconhecimento não é do homem, é do Senhor. Eu lembro quando eu trabalhava teve uma época que eu trabalhei de doméstica, e eu falo assim, gente, foi a época que eu fui mais abençoada, foi quando eu casei, o Senhor proporcionou tudo, meu casamento foi a coisa mais linda, foi tudo Deus. Sim, um me dava uma coisa e outro foi um casamento. Quem participou falou, nossa, casamento de rico.
Não, mas porque tudo que eu ia fazer, eu falava: "Senhor, o senhor está vendo o que eu estou fazendo". Eu não precisava do meu patrão estar ali, da minha patroa estar ali, para mim limpar, algo hoje. Não, eu fazia aquilo todos os dias. Se eles estivessem viajando, se não tivesse, às vezes eu acho que deixava dinheiro, assim, de propósito dentro das roupas, eu tirava, deixava no cantinho, porque eles não estavam vendo, mas o Senhor estava. Eu falo assim: "Gente, foi uma época que eu fui tão honrada, o Senhor fazia em cada detalhe". E é isso, o Senhor, ele quer que a gente seja assim sempre. Então, que hoje nós possamos, analisar, refletir sobre as nossas motivações, o que tem nos motivado. Às vezes, quantas mulheres hoje estão vivendo no automático sem motivação, mas peça ao Senhor para sondar o seu coração hoje, para analisar, para ir no mais íntimo. Se tiver algo dentro de você entristecido, tiver algo, algum sonho ali que está enterrado por uma decepção, às vezes é uma decepção por esse motivo, que você queria ter sido reconhecida, você queria ter sido elogiada, e você desanimou, você parou num processo, você parou, você enterrou seu talento ali. Faça para o Senhor, faça com amor ao Senhor, não porque o seu pastor está vendo, o seu líder está vendo, por esse reconhecimento, não. Faça por amor, faça, se é com as crianças, faça pelas crianças, faça com amor, pelos adolescentes. Se for louvar, louva com coração, que seja para o Senhor, né? Não porque, ai, eu estou treinando aqui, porque, nossa, minha voz. Aqui, olha para vocês verem, tanto que a gente é unida, a gente não se conhece pessoalmente, muitas aqui, mas cada uma que ministra tem um dom, cada uma que ministra tem uma forma de entrar no coração através da palavra, e aqui não há competição. Não há, ah, Lorena prega mais bonita, Thaís, a Isadora. Não, é cada uma e cada uma se às vezes você faz, se compara, nossa, eu gosto quando a Cleo prega, nossa, ela tem uma forma de falar diferente. Então, mas aqui não tem competição, por isso que rompe, por isso que dá certo, por isso que gera frutos, né? E a disciplina, a constância e a nossa motivação tem que ser diária, tudo nosso tem que ser diário, a nossa salvação, a nossa busca tem que ser diária, né? Nossas transformações. Se você hoje prega, louva, nossa, busque mais, clame mais, se entregue, vai lá e entregue ao Senhor os seus dons no altar mesmo e faça para Ele, para honrar o nome dele. Não para aplauso. Hoje, tantas pessoas, né, com enfermidades, tantas pessoas com lares destruídos, casamento destruído no nosso mundo cristão mesmo, por conta disso, porque tá de olho na fama e não para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aí a gente se perde. Quando a gente não, o nosso motivo não é Cristo, a gente se perde e a gente cai. E a gente, não porque a gente caiu, você não pode levantar, não, a gente tem que conhecer, pedir o Senhor para sondar, para nos perdoar, para poder e se arrepender, né, dessas ações, dessas motivações e continuar. Porque é isso, nós não somos perfeitas, nós todos os dias vamos tropeçar, mas a gente está aqui para aprender com o Senhor, né? E eu excedi, né? Eu vou fazer oração e eu quero orar pela Ana Laura, né? Ontem ela colocou sobre ali, ela expôs, né, a situação do esposo dela também, pediu para orar pela família. A Tatiane pediu para orar pela Juscelma, mais a Maria Dalva, e eu vou estar apresentando elas também hoje, tá? Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado por esta correção, por esse ensinamento, Senhor. Que as nossas atitudes, que as nossas motivações, ó Pai, seja para glorificar o teu nome, para honrar o teu nome, que nós venhamos ser motivadas, Senhor, pelo teu amor, para para que a gente venha gerar bons frutos, não somente, Senhor, lá fora, não somente nos nossos ministérios, mas principalmente dentro do nosso lar. Que os nossos filhos, que nós possamos gerar, Senhor, gerações, Senhor, gerações que produzam, gerações que vão dar frutos também, que são tementes ao Senhor, que os nossos maridos, os nossos filhos, Senhor, os nossos familiares, nossos pais, a nossa parentela seja alcançada, Senhor, pelas nossas ações, pelas nossas motivações, pelo nosso amor e honra ao Senhor.
que eles tenham desejo de conhecer o Deus que nós servimos, porque nós vamos transbordar, Senhor, Jesus em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, visitar a Juscelma, a Maria Dalva, que estavam internadas, não sei como elas estão hoje, mas que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer restauração, transformação, salvação, Senhor, para essas mulheres, para esses lares. Pai, Ana Laura também, Pai, está aqui presente no devocional, ela vem buscando, Senhor, pelo lar, pela família. Senhor, o marido está passando por um problema de saúde, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha ajudá-la nesse processo, que o Senhor venha restaurar a saúde emocional, psicológica, as emoções, Senhor, trabalhe no lar dessa família e de cada mulher que está aqui presente, de cada mulher que se levantou, Senhor, para ouvir a tua palavra, como foi dito no início do devocional, nesse tempinho de chuva, quando tá frio, é tão difícil para a gente se levantar, né, daquele lugar, daquele aconchego quentinho, Senhor, mas o Senhor vê. O Senhor vê as nossas motivações, o Senhor vai ver os som dos nossos corações. Pai, se algo em nós, meu Pai, que precisa ser mudado, que está desagradando o teu coração, Senhor, as nossas ações, as nossas motivações, Senhor, que hoje seja o dia da poda, que o Senhor nos ajude a passar pelo processo, que a gente consiga ver, Senhor, coisas lindas no meio do processo, que a gente possa enxergar além e profetizar todos os dias, declarar palavras de bênção no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.